Romanos capítulo 7. Semana passada nós considerámos os primeiros 6 versículos. Vamos hoje ver se conseguimos chegar ao fim deste capítulo. E eu vou ler de novo a partir do versículo 7. Damos as boas-vindas também ao irmão Toureiro, que esteve ausente vários meses e voltou. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou e por ele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E, meus irmãos, este é um bloco de texto que nós vamos considerar, considerando ainda que neste capítulo há permanência. E a primeira permanência que nós vimos a semana passada é a ligação permanente entre marido e mulheres, entre aqueles que assumiram o compromisso de serem cônjuges para a vida. Isso foi o que considerámos a semana passada. Hoje vamos considerar 2 aspectos de permanência. Em primeiro lugar, uma sequência que é permanente e depois uma luta que é permanente. E há de facto aqui uma sequência que o apóstolo Paulo coloca dos versículos 7 até 14. E os irmãos vejam, não é? Tem a ver com a questão da sequência do pecado, da lei que traz o pecado e da graça de Deus que traz, digamos, a libertação desse mesmo pecado. Primeiramente, a questão da natureza da lei. Qual é a natureza da lei? O apóstolo Paulo pergunta, que diremos, pois? É a lei pecado? Ou seja, o problema está na lei ou está em mim? É a lei pecado em si? Mas eu peco por causa da lei, certo? Então Paulo pergunta, é a lei pecado? Ou seja, o nosso problema é haver uma lei? Sim e não. Como se não fosse. É porque existe uma lei que, quando há uma transgressão dessa lei, há naturalmente uma falta, não é? Mas é a lei pecado?
Pergunta Paulo, de modo nenhum. Contudo, diz ele no verso 7, eu não conheci o pecado senão pela lei. Isto é uma verdade para qualquer tipo de lei ou para qualquer conjunto de regras. São as leis, desde o princípio, são as leis, as regras de trânsito, são as regras ou as leis do mercado do trabalho, há um Código de Trabalho, há todo um conjunto há o Código Civil, há o direito de propriedade, há o direito de família, digamos, todo um conjunto de aspectos da nossa vida que estão regulamentados. E é porque existe essa lei, porque existe essa regulamentação, que naturalmente, quando não se cumpre, há uma transgressão à lei. Só para mencionar, digamos, outros aspectos até, por exemplo, os médicos estão sujeitos a uma lei deontológica, como aliás todas as profissões têm regras de tratamento dos seus clientes, dos doentes. Há os direitos dos utentes, quando nós vamos até hoje a uma simples consulta num posto de saúde, tem lá uma carta dos direitos dos utentes. Portanto, se isto não estiver regulamentado, então cada um pode fazer o que quiser e diz, eu estou na minha lei. Não é a lei de cada um, mas é a lei, digamos, são as leis da sociedade. No caso concreto, aqui o apóstolo Paulo não está tanto a falar das leis da sociedade, mas da lei de Deus. E perante a lei de Deus, digamos, surge uma palavra que aparece centenas de vezes na Escritura, que é pecado. Como é que eu sei que uma determinada coisa é pecado? Sei porque existe uma lei. E essa lei de Deus. Mas o problema não está na lei. O problema está em mim, que não cumpro com aquilo que está na lei de Deus, não é? E é isso que Paulo diz. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, isto é, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aquilo que Paulo está a colocar aqui é apenas um exemplo. Não cobiçarás. Se nós lembram-se, digamos, a lei máxima, por assim dizer, que Deus deu ao seu povo, está resumida em quê? Nos 10 mandamentos. Apenas 10. Mas se eu cumprir com esses 10 mandamentos, naturalmente que toda a lei, aliás, a Escritura diz, se eu cumprir com os 10 mandamentos, a lei fica cumprida. E até agora, quem é que cumpriu com toda a lei? Só Jesus. Então quer dizer que é impossível para mim cumprir com toda a lei? Acaba por ser, pode não ser impossível, mas é tremendamente difícil. Bom, e quando Jesus veio, deixem-me fazer aqui a ponto, quando Jesus veio, questionaram-no também sobre qual era a lei, quais os mandamentos, o que é que era importante. E Jesus disse, olha, 2 mandamentos apenas. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Foi isso que Jesus disse, não é? Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou a colocar os primeiros 4 mandamentos dos 10 logo ali. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu estou a considerar os outros 6 mandamentos. Não é? Então, quando estes 2 mandamentos, que Jesus, no fim de contas, os 2 mandamentos que Jesus apresentou, não são mais do que o resumo, não é? De todos os outros. Portanto, ele não veio anular alguns e dizer, este não é importante. Não, todos são importantes, mas ele deu-lhe foi uma outra expressão, uma outra forma de estar. Não é? Irmão Júlio, sim. Sim. E são esses os tais que estão sem lei. Como nós também estivemos antes de nos convertermos. Não é? Mas o problema não está na lei, está na obediência à lei.
E a questão que nós temos desde o princípio é sempre esta. Deus deu uma lei. Deus disse, podeis comer do fruto de todos, menos daquele, porque no dia comeres, certamente morrerás. E o homem obedeceu durante um tempo e depois desobedeceu. Portanto, a lei implica obediência. E quando alguém, seja quem for, desobedece à lei, constitui-se pecador, transgressor da lei. Não é? E então Paulo diz isso. Se não tivesse havido lei, eu não conheceria a cobiça, não conheceria o pecado. E ele só mencionar aqui a cobiça, poderia mencionar todos os demais, não é? Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a espécie de concupiscência. Então foi o pecado que provocou o quê? O pecado que está no homem que levou a que ele desejasse e praticasse toda a obra má, não é? Por outras palavras seria isso. Porquanto onde não há lei está morto o pecado. Onde não há lei não existe pecado. Não é? A ideia de estar morto morreu à nascença, não é? Onde não há lei não há pecado. Verso 9. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porquê é que Paulo diz que outrora eu vivia sem lei? Este outrora é de quando? Antes de converteres. Bom, mas antes de se converter, ele era judeu, não é? Então porquê é que ele diz? Eu outrora vivia sem lei. Sim. Quando o mandamento diz, não matarás. Não é? Consentiu na morte, não é? Esteve de algum modo envolvido, foi cúmplice da morte de Estevão. Portanto, quando ele diz aqui, eu vivia sem lei, não é que não existisse lei. Não é que para os judeus não houvesse lei. Ela existia, só que Paulo não a seguia. Não a seguia. Não era o não conhecer, não a aplicava. Ele vivia sem lei. Ele vivia à margem da lei. Não é? Porque é claro para todo o judeu, desde Moisés, isto, não matarás. É um dos mandamentos. E não é só a partir de Moisés. Mas com Moisés, e a partir daí ficou claríssimo, é um dos mandamentos. E isto tinha que ser ensinado a todos, de geração em geração. Os pais ensinaram aos filhos e por aí fora. Portanto, quando Paulo vai ter com os sacerdotes e pede cartas para os perseguir e matar, e vai até Damasco, não é? Para perseguir os cristãos que tinham fugido para lá, ele sabia que, como resultado disso, levaria à morte dos cristãos. Porque os judeus mataram Cristo. Há dias, já há algumas semanas, tive conhecimento de alguém que uma vez veio à nossa igreja e parece que não gostou muito disso que eu disse. Foram os judeus que mataram Cristo. Não há volta a dar aqui. Quer se goste, quer não. Eu tenho muito apreço pelos judeus. Mas não posso contrariar aquilo que é um facto. Foram os judeus que, por inveja, por maldade, por considerarem que de facto Cristo não era aquilo que dizia ser, que estava a blasfemar, mataram Cristo. Crucificam. Então, digamos, nesse processo aí, os judeus, ainda que não tivessem sido eles a pregar os pregos, quem é que o fez? Foram os soldados romanos, certo? Mas foi por indicação dos judeus, crucificam. Portanto, meus irmãos, aqui não é só culpado aquele que exerce o ato, mas também aquele que manda, aquele que é cúmplice. Não é? É alguma coisa que nós não podemos deixar. Eu não mato, que é para não ter as mãos sujas de sangue, mas eu mando matar. Bom, o que matou é culpado de homicídio, mas o que mandou matar ainda é mais culpado. Não é?
Então, nesse sentido aqui, os judeus foram homicidas em relação a Jesus. Mas ainda assim Jesus os amou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não é? Agora, isto Paulo sabia. Portanto, ele é que não seguia ou que não se sujeitava, digamos, a esta lei de não matares, não é? Sim, minha irmã. E depois matavam. E pensa muito bem. E fez bem em colocar. Fez bem em colocar. Deixa-me então pegar. Não sei se todos entenderam, mas um dos mandamentos é: não matarás. Mas depois a mulher ou o homem que são apanhados em adultério diz: são apedrejados até à morte. Isso é matar. Então em que é que ficamos? Bom, quando ali diz não matarás, é não matares sem motivo, não tem a ver com questão de guerra, não é? Mas é matares por vingança própria. Ali o não matará, o apedrejar até à morte já era considerado, eu vejo isso como sendo um castigo que era aplicado, ou seja, era uma pena de morte, digamos, como resultado de uma violação daquilo que era, digamos, da orientação de Deus, não é? Portanto, a questão, mas há outras coisas até mais complicadas que isto. E uma delas é, com certeza, quando Deus, quando o povo volta à Terra Prometida, diz: vão exterminar todos. E exterminar todos acaba por ser matar. E isso é entendido ainda às vezes por algumas pessoas como sendo uma incoerência, ou como sendo um Deus que é sanguinário, que manda matar. E que hoje, de certo modo, os islâmicos que fazem esta geada e que têm, digamos, toda esta guerra contra os infiéis, também, digamos, vão buscar essa ideia aí, não é? Que Deus já tinha mandado matar. Então eles matam em nome de Deus, por causa daquilo que são as suas convicções. Mas, e eu não vou entrar mais por aí, mas isso serve apenas um pouco para situar, a questão de não matarás é não matares por dar cá aquela palha, não matar por decisão minha, pessoal, no fim de contas é um homicídio. Eu não vou fazer isso. Não vou matar. Mas se houver, digamos, alguma sentença de alguém que fez alguma coisa que é digno de punição e que a sentença seja a morte, então acaba por ser alguma coisa que, podemos dizer, pode estar a caber na questão de punição. E no caso do Antigo Testamento nós vemos isso. Agora, há um aspecto interessante ainda em relação, digamos, a Jesus. Lembram-se que quando Jesus, salvo erro é João capítulo 8, quando Jesus estava juntamente com alguns, assim numa praça, e trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E o que é que perguntaram a Jesus? Ou disseram: olha, segundo a lei de Moisés, a lei manda que ela seja apedrejada até à morte. E eles já vinham cada um com a sua pedra na mão, prontos para o fazer. E o que é que Jesus disse? Disse: cumpri com a lei dada a Moisés. Não foi isso que ele disse, pois não. Aquele que não tem culpas, seja o primeiro a atirar a pedra. E todos eles foram deixando. E depois todos foram embora. E o que é que Jesus disse à mulher? Não estão, foram embora. Não. Nem eu te condeno. Mas disse: vai e não peques mais. Com esse ato, eu creio que Jesus perdoou àquela mulher o seu pecado de adultério.
mas disse, vai e não peques mais. Ou seja, quando a pessoa realmente está diante de Deus e se arrepende do seu mal, ela é perdoada por Deus, mas leva este encorajamento também, vai e não voltes a fazer. Vai e não peques mais. O objetivo de Deus, meus irmãos, eu creio que é exatamente este. Levar a pessoa a abandonar o seu pecado e a seguir com uma vida já sem pecado. Esse é o objetivo de Deus. E digamos, quando alguém está pronto realmente a aceitar isso, então está-se a libertar-se do peso e do jugo da lei, podemos dizer. No entanto, a lei está lá. E a lei é igual para todos. Mas vai e não peques mais. Eu gostaria que isto soasse várias vezes na vossa mente, ao longo da vossa vida, assim como da minha também. Se eu faço alguma coisa que está errada, há consequências por isso. Mas, se eu me arrepender e se eu mudar, se eu deixar de fazer essa coisa errada, eu posso ter o perdão de Deus e aquilo que eu fiz, passou. Vai e não peques mais. O nosso problema, que aliás Paulo menciona aqui, indiretamente, mas menciona aqui, é que, quer ele queira, quer não, ele acaba por fazer o mesmo. Até ao ponto dele dizer no verso 24, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que não quero, estou sempre a fazer. Não é? Miserável homem que eu sou, diz isso. Não é? Quem me livrará do corpo desta morte? Isto é, o meu corpo está sujeito às tentações, ao pecado, acabo por não ter força para resistir. Digamos, o meu pensamento até quer, mas o meu corpo às vezes leva-me noutra direção. Miserável. E esta é uma luta interna que nós temos, meus irmãos. Uma luta constante. Não é? Voltando então, não sei se deu para esclarecer um pouco melhor aí, a questão de não matar continua válida. Eu não vou matar. Não é? Mas eu não vou matar intencionalmente. Vamos supor, ainda só um outro caso. Eu vou a conduzir e às tantas vou cumprindo as regras, mas há um peão que passa por meio dos carros e se atravessa na estrada, não na passadeira. E eu não tenho tempo de travar. E, digamos, ele foi apanhado assim. É chamado o INEM, o 112, e a pessoa morre. Eu matei, certo? Mas não foi voluntariamente, foi um acidente. Agora, seja como for, eu não deixo de estar sujeito às consequências que isso vai trazer. Mas, digamos, não foi uma morte voluntária, determinada. Foi uma morte acidental. Assim como, por exemplo, também às vezes no trabalho pode acontecer alguma coisa que leve à morte de alguém. Não intencionalmente, não com a intenção de prejudicar, mas aconteceu. Então, há naturalmente consequências, mas a culpa da criminalidade já não está lá, não é? Ora, verso 10. E o mandamento que era para mim vida, esse achei que era para a morte, porque o pecado tomando ocasião, pelo mandamento me enganou e me matou. E, meus irmãos, ele aqui usa uma palavra que é enganar. Como é que está a vossa tradução deste versículo 11? Enganar-se, não é? Então o pecado engana. O pecado engana-nos. Reparem, coloca aqui a ideia de que o pecado parece uma personagem, não é? Mas é, nesse sentido. O pecado engana na medida em que o instigador do pecado, quem é? É Satanás. Ele ilude-nos. Ele engana-nos. Ele procura mostrar que uma coisa que é má acaba por ser boa, que nos é vantajosa, que nos sabe bem, alicia-nos, seduz-nos. Quer dizer, e nós
Algumas vezes até resistimos, outras não. Algumas vezes nós entendemos claramente, não, isto é engano, eu não vou por aí, eu não vou fazer. Mas há outras vezes, certas circunstâncias, porque já demos algum passo mais no sentido de afastamento de Deus, já não estamos tanto a temer a Deus como devemos, e eu vou pregar sobre o temor ao Senhor no culto a seguir. Quanto mais distantes nós vamos estando de Deus e não tanto na dependência do Espírito, mais abertos nós estamos para as tentações, mais receptivos. O ambiente também faz, meus irmãos, muitas vezes as condições propícias para isso. Se eu estiver num ambiente de igreja com os meus irmãos, é natural que eu esteja mais alerta e mais resistente às tentações. Mas se eu estiver num ambiente, se eu estiver, e aquilo que eu vou dizer, os irmãos entendam como sendo só hipótese. Se eu estiver numa discoteca, se eu estiver no carnaval, se eu estiver com um grupo de amigos que é asneira para trás e para a frente e é bebida até caírem para o lado, eu estou a ser, digamos, muito vulnerável para uma tentação e para cair, não é? Digamos, não é que aquele ambiente seja dominador, mas a verdade é que eu fico mais vulnerável, não é? Eu fico mais exposto ao pecado e mais disponível até para aceitar. Então, é preciso ter cuidado. Eu não vou, se eu não quero ser comido pelo lobo, eu não vou à procura deles de mãos livres, e quando encontrar assim uma matilha de lobos, é mesmo aqui que eu quero ficar. E o que é que vai acontecer? Eu vou ser comido pelos lobos, não é? Então, eu não vou meter-me na boca do lobo, como o povo diz. Eu tenho que resistir, eu tenho que perceber que determinados locais, determinadas companhias, determinados convívios não são lugar para crentes. Eu tenho que ter essa compreensão, essa análise e essa escolha. Eu não vou por ali. Mas vem daí. E esta questão afeta muito os adolescentes e os jovens. Vem daí. É para seres como um de nós. E o adolescente e o jovem vai. E vai porquê? Porque não quer ficar excluído do grupo. Mas, meus irmãos, esta é a luta tremenda dos nossos adolescentes e jovens. Daqueles que são os vossos filhos ou os vossos netos, já com esta idade. Eles são atraídos aí. E de facto, se não é, digamos, a retaguarda familiar cristã que os sustém e segure, e se não é o apoio da igreja e o envolvimento na igreja, eles acabam por estar com uma exposição tremenda e vão atrás. Vão atrás. Mas o problema maior, meus irmãos, eu vejo, às vezes são os próprios pais, que até já têm conhecimento e têm uma estrutura e já deram algumas cabeçadas, que se metem também na boca do lobo. Temos que ter esse cuidado, não é? E então aí, naturalmente, não ir para lugares de tal modo que o pecado nos engane. Digamos, eu olhando para aqui, para os irmãos, nenhum de nós aqui tem idade ou tem experiência de vida cristã para o diabo nos enganar. Mas o que é certo é que ele engana. Também Paulo, quando escreveu isto, não tinha idade para ser enganado. Mas ele dizia, às vezes o pecado engana, não é? E aquilo que eu quero fazer, olha, a minha carne acaba por cair na esparrela, não é? Lá vai. Seja a televisão, seja qualquer outra coisa, e não querendo particularizar a questão da televisão, mas generalizar aqui, nós devemos ter o discernimento para perceber que aquilo que estamos a ver, seja onde for, aquilo em que estamos envolvidos é bom para nós ou não. Se eu dou conta de que um determinado programa me está a fazer mal, digamos, naquele comando tem lá uma teclazinha que é desliga. Acabou.
Quem vai tomar essa decisão é o irmão, e asseguro-lhe, de Gênesis a Apocalipse não vai encontrar um versículo que diz, olha, quando acontecer isto, desliga. Mas nós temos aqui alguma coisa, e aqui, que é o Espírito Santo, que diz, desliga. Seja de televisão, seja de qualquer outra coisa. Eu vou desligar, digamos, e não vou ver ou não vou estar aonde, digamos, a minha espiritualidade é prejudicada. Essa é uma decisão que, digamos, à medida que nós vamos crescendo na vida cristã, vamos tendo cada vez mais clara, não é? E, portanto, eu não quero particularizar a questão de televisão, mas quero generalizar aqui como princípio, seja aquilo que for, aquilo que eu vir que está a prejudicar a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, eu desligo ou saio dali. E digo, isto não é ambiente para mim, isto não é para mim, eu saio daqui, eu estou fora. Agora, meus irmãos, nós aqui estamos a falar com adultos. E como adultos temos essa capacidade e temos essa força. Eu preocupo muito mais com os júniores, com os adolescentes, com os jovens. Porque esses não têm, ainda não deram as cabeçadas que nós às vezes já demos, ainda não têm a experiência cristã e a maturidade cristã que nós devemos ter. Eu digo devemos ter porque não digo que tenhamos, mas devemos ter, já pelos anos. Então, meus irmãos, é uma questão de bom senso. Eu não vou, se eu sei que naquele lugar, vou-vos dar um exemplo aqui. Uma pessoa da minha família, digamos, há uns bons anos atrás, ainda estava na África do Sul e, a nível de emprego, foi convidado para uma festa. E essa era a festa, ele depois veio a saber, era a festa da troca da chave. E a festa da troca da chave processava-se assim. Iam só casais, marido e mulher, e à entrada cada casal deixava uma chave com a indicação da morada. Estavam num convívio, entretanto chegavam a um ponto em que bebiam uns copos, tinham, digamos, alguma coisa para comer, misturavam as chaves ali e então cada um vinha e tirava uma chave. E essa chave era de uma determinada casa e correspondia também a uma determinada dona da casa. Então vamos supor que eu tenho aqui o homem A, o homem B, o homem C, o homem D, e tem ali um conjunto de chaves com a mulher A, esposa do homem A, eu não estou a colocar nomes para não atingir ninguém aqui, a mulher B, a mulher C, etc. E este homem A vinha e tirava uma chave. Olha, é a chave C. E a chave C correspondia à mulher C, mas a mulher C não era a mulher dele. Então, ele saía daquela festa, levava aquela chave e ia com a mulher C, que não era a mulher dele. Isto é o chamado swing. Era a troca. Eles trocavam de mulher ali. E depois, naturalmente, quem ia para ali já sabia aquilo que ia. Essa pessoa da minha família, no início, não sabia o que era. E quando deu conta, disse, eu estou fora. Eu estou fora. E saiu. Uma coisa, meus irmãos, é nós darmos uns passos e não sabermos onde é que estamos. Quando nós sabemos onde estamos, diz, isto não é para mim. E saiu fora. Às vezes nós podemos ser seduzidos, ser enganados, mas é enganado até um tempo. Quando o engano é descoberto, meus irmãos, o que é que nós fazemos? Eu estou fora, eu saio, eu por aqui não vou. Isto é uma questão de bom senso, mas também uma questão de espiritualidade. E como é que eu tenho isso? O Espírito Santo não está em mim. A Escritura não diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo alerta-me. E às vezes vai alertando e eu não percebo, mas quando me alerta e eu tenho consciência disso, eu disse, não é aqui que eu fico, não é por aqui que eu vou. Isto não é para mim. Ah, mas o que é que os outros vão dizer? Ah, eu já dei estes passos. Deu estes passos, mas não vai dar mais. Estão a ver? A diferença entre nós, pessoas já
vividas e amadurecidas, em relação aos adolescentes que dão um passo, dão outro, e depois não têm, quando dão conta, não têm aquela força para sair. E, meus irmãos, é por isso que os adolescentes e os jovens se metem na droga, na bebida, até não aguentarem mais, e por aí fora. E alguns, porventura, dirão, mas eu já fiz o mesmo quando era como eles. Pois é, mas não deu cabeçadas e não doeu. Quer que os seus filhos ou os seus netos façam o mesmo também. Nós educamos, orientamos. Mas não estamos lá a vigiar 24 horas. Mas temos que os ensinar, temos que os preparar para estas coisas de vida. Agora, se nós não dermos o exemplo, os irmãos entendem onde eu estou a querer chegar, se nós não dermos o exemplo com as nossas decisões, os netos ou os filhos ou os adolescentes ou os jovens, o que é que vão ver? Não tem problema. O meu pai também faz. A minha mãe também faz. Porquê é que eu não hei de fazer? Meus irmãos, este é o ciclo aqui que nós temos que ter a capacidade para discernir. E discernir tomando a decisão acertada, não é? E isso é naturalmente pela Sagrada Escritura. No verso 13, e eu só vou chegar ao 13 e ao 14, logo o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, ou para o em a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E eu penso que esta última expressão aqui é muito forte, mas mostra isso. Vendido sob o pecado. Os irmãos consideram-se assim, vendidos sob o pecado? O que é isto da ideia de vendido aqui? Alguém tem outra tradução, final do verso 14? Escravidão, sim, é isso. Escravidão. No fim de contas, nós, por causa da nossa carne, nós estamos, ou podemos ser escravos do pecado. E escravo é, de certo modo, é o quê neste contexto? Fazer aquilo que o pecado quer. E, meus irmãos, pensem nisto, isso é para vós, é para mim. Quando há uma determinada situação, quando há uma decisão a tomar, a quem é que eu vou submeter-me? A Deus ou ao pecado? Qual é, meus irmãos, a escolha que eu vou fazer? Sabendo que qualquer escolha tem consequências. Qual é a escolha que eu vou fazer? Vou deixar que o pecado se apodere de mim, que tome a minha vida e que me leve, digamos, ainda a cair mais e mais? Ou eu vou dizer não? Mas, meus irmãos, isto que é tão fácil de dizer, às vezes é tão difícil de viver. Porquê? Porque a carne é fraca. A nossa carne, às vezes, tem vontades, tem tendências que nos levam a fazer aquilo que não é correto. E, meus irmãos, é daí que está esta luta, que nós vamos deixar para a semana. Mas é uma luta permanente. E o apóstolo Paulo, com estes versículos, só nos preparou para chegarmos lá. Há uma luta tremenda que cada um dos meus irmãos que está aqui, que eu, temos que viver e enfrentar. E que se passa cá dentro. E às vezes, meus irmãos, passa-se ainda só a nível da nossa mente. Digamos, a nível das escolhas. De eu ter que, e indo ali àquilo que o irmão Júlio mencionou, são escolhas que eu tenho que fazer naquele momento. E para eu fazer as escolhas certas, eu tenho que avaliar. E quais são os meus princípios de avaliação? Como é que eu vou julgar a situação? Aonde é que isto me pode conduzir? Isto é para o meu bem
ou é para mal. Isto vem camuflado de erro, de pecado ou não. Quanto melhor eu conseguir fazer esse escrutínio, melhor será a minha decisão. Mas eu tenho que decidir. Em cada momento eu tenho que fazer decisões. Daquilo que outros me colocam, daquilo que eu vou dizer, daquilo que... A nossa vida e a nossa mente, que é extraordinária, constantemente está a fazer juízos. Os irmãos, neste momento, estão a fazer juízos daquilo que eu estou a dizer. E quando há uma determinada situação, cada um de nós é confrontado com isto. Eu vou por aqui ou vou por ali. Eu falo ou calmo-me. Eu digo isto ou digo aquilo. Cada um de nós, em cada instante. E essas decisões são, às vezes, muito complicadas. Mas o Espírito Santo, estando em nós, ajuda-nos nisso. Mas é uma luta tremenda. E esta semana nós vamos enfrentar de novo lutas. Vem aí o Carnaval. E o que é que nós vamos fazer com isso? O que é o Carnaval para nós, por exemplo? Vamos ficar por aqui.